Então, eu vou começar com uma pergunta mais geral, que cabe para todo mundo, mas depois a gente vai para as perguntas mais específicas. E, claro, está aberto para vocês também fazerem perguntas. Bom, eu queria saber o seguinte, olhando para os últimos 10 anos, o que, na opinião de vocês, garantiu esse bom desempenho? Assim, quais características de gestão são responsáveis por fazer de vocês os melhores gestores da década? Ari, quer começar? Bom, obrigado novamente, é um prazer estar aqui, inclusive com o Luiz Parreiras, que no começo da minha carreira a gente trabalhou junto lá na Redding Grifo, e bastante feliz de estar aqui nesse ranking e estar participando desse painel. Bom, eu acho que olhando um pouco para os últimos 10 anos, né, e até um pouco da questão do aprendizado do gestor, eu acho que ao longo do tempo, o nosso negócio de gestão, ele é um negócio que a depreciação joga a favor, né? Assim, quanto mais tempo você está fazendo isso, quanto mais tempo você aprende a analisar padrões de mercado, como é que as coisas se comportam, a questão de ruído versus sinal, como o Luiz Parreiras falou bastante no painel dele, etc. Então, quanto mais tempo o gestor trabalha e quanto mais tempo ele está olhando investimentos, melhor ele fica, né, na minha opinião. Então, ao longo dos últimos 10 anos, a gente teve talvez o lado ruim é que a gente passou por uma crise muito forte, e o lado bom é que a gente viveu essa crise, né? Então, com certeza, passar pela crise que o Brasil passou ali ao longo de 2013 até 2016, que foi a maior crise da nossa história, provou, né, colocou em stress test a estratégia de investimentos de vários gestores. Então, poder estar vivo depois desse período todo e ter tido aprendido com os erros, né, e com as questões que houveram para que a crise acontecesse, é sempre muito bom. Então, hoje a gente está olhando para frente, mas com bastante aprendizado do passado e bastante cicatriz, né, mas muito mais forte do que a gente estava no passado. Então, cada dia que passa, a gente vai evoluindo, vai melhorando e vai ficando mais focado e mais concentrado em relação ao futuro e com mais aprendizado. Silvério. Bom, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Juliana. Obrigado, Infomoney. Obrigado, XP. É um prazer poder representar a ZQuest aqui hoje. Já que o Ari falou que trabalhou com o Luiz, eu tenho que lembrar também que eu e o Rogério Pop, a gente começou como estagiário em 1994, num banco de investimentos lá no Rio, médio, chamado Grafos. Ou seja, há 25 anos atrás, a gente não imaginava que a gente ia estar aqui dividindo esse palco, né, Pop? Indo para a sua pergunta, Juliana, eu acho que, olhando em retrospectiva essa última década, eu acho que, olhando para o trabalho que foi feito na ZQuest, eu realmente acredito muito no processo de investimento. E um processo de investimento depende de pessoas. E eu também não posso deixar de citar, melhor dizendo, uma pessoa que foi fundamental para o resultado do ZQuest Small Mid Caps, que é o meu sócio Elian Wang, sócio cogestor e responsável pela estratégia Small Mid Caps desde o início do fundo. Sem dúvida alguma, o Elian foi o cara que gerou os maiores calls, os calls mais vencedores para os nossos resultados ao longo dos 10 anos. E, do ponto de vista do processo de investimento, a ZQuest é uma casa independente que tem uma característica que não é única, mas é peculiar, eu diria. É uma casa que é multi-estratégia, ou seja, nós temos fundos macro, muitos de vocês devem conhecer os nossos produtos, produtos de crédito, produtos de renda variável, produtos de arbitragem. E, nesse sentido, a gama de informações que a gente tem ajuda muito a tomada de decisão da nossa equipe de gestão. E, nesses últimos 10 anos, como o Ari comentou, a gente viveu momentos muito complicados, momentos de recessão, momentos de recuperação de mercado muito antes da recuperação econômica, que ainda a gente fica aguardando, de certa maneira, mas uma retomada muito forte também nos últimos 4 anos da qualidade de resultado das companhias brasileiras, e isso foi muito importante para a geração de resultados e geração de alfa, principalmente nesse segmento em que o nosso fundo atua, que é de pequenas e média capitalização de mercado. Então, eu acho que o processo foi fundamental ao longo desse tempo, mas as pessoas sempre fazem muita diferença, e eu acho que a ZQuest a gente consegue juntar pessoas e processos e gerar resultados consistentes, como foi o caso do Small Mid Caps. Parreiras. Bom, sem querer chover no molhado, porque eu concordo 100% com o que tanto o Ari quanto o Silvério falaram, eu acho que, assim,
O que fez a diferença para o Verde nos últimos 10 anos, de uma certa maneira, é o que fez a diferença para o Verde na história dos 23 anos dele, e o que eu acho que é o grande diferencial dos gestores que, enfim, conseguem sobreviver, né, na nossa indústria, que a mortalidade é maluca, né, durante muito tempo, que é não ter ideia preconcebida, ser criativo. Um ano você vai ganhar dinheiro de um jeito, outro ano você vai ganhar dinheiro de outro. Não ficar atrelado a dogmas, sejam macroeconômicos ou microeconômicos, né? Tem muitos, né? A nossa indústria é cheia de vendedores de ideias prontas, etc. E acho que o que a gente fez bem ao longo desses 10 anos, que de fato foram muito complicados, né? A gente teve um super bull market de 3 anos, ali, 2009, 2011, 12 talvez. Depois a gente teve a antessala de uma crise, depois uma crise brutal, depois uma recuperação, depois uma eleição maluca, né? E agora, no último ano e pouco, uma economia retomando e aí um novo bull market. Acho que o que a gente sempre tentou fazer, além de ter pessoas, ter processo, acho isso como são sine qua non, né? E nenhum dos que está aqui no palco vai discordar. Mas, mais que isso, é ir além do que todo mundo está vendo. Entendeu? É tentar buscar o diferente, buscar, seja uma ideia macro, seja uma ideia micro, do que o consenso está falando. Tá? Acho que esse foi o nosso grande diferencial ali, principalmente quando eu volto para trás e penso em 2012, 13, quando a gente ficou mais negativo com o Brasil, né? Aquela época ainda onde o Cristo Redentor ele ainda saía voando, né, na capa da revista. E depois, enfim, eleição e tudo o que aconteceu, e mais recentemente também, quando a gente ficou mais positivo. Acho que é um processo e um time que nunca se atrelou a uma ideia preconcebida ou o que está funcionando, e sempre buscou fazer coisas novas, coisas diferentes, aprender mais com outras pessoas, né, para continuar performando bem. Rogério. Acho que sobrou pouco, né, para eu falar depois das respostas. Bom, primeiro, obviamente, queria agradecer pelo prêmio, agradecer a Juliana, a Infomoney pelo convite. É uma honra estar aqui com todo mundo. Eu acho que talvez, assim, para tentar complementar, acho que é isso, né, processo, é filosofia, é investir em equipe, é experiência, né, tempo de estrada. Brasil, como qualquer mercado emergente, ou talvez até mais do que outros, a gente tem uns ciclos bastante voláteis, né, e a gente enfrentou bastante contratempos ao longo desse caminho, né, então o preço dos ativos no Brasil teve uma oscilação muito grande. Então, eu adicionaria nisso tudo a gestão de risco, né. Acho que a gente, né, na parte de gestão, a gente aprende a criar proteções e saber gerenciar o risco, né, que a gente tem, e identificar esses momentos, né, como a gente estava falando aqui, os momentos onde você tem a maior possibilidade de, né, aumentar o seu risco e fazer um investimento maior para capturar um retorno maior, e também saber a hora que você tem que reduzir esse risco e aguardar um momento de melhor definição. Então, saber fazer isso e saber gerenciar esse risco é muito importante. Eu acho que isso é o que garante a longevidade, acho que de todo mundo que está aqui. Legal. Eu queria entrar agora no tema de cenários, perspectivas e também nos investimentos que vocês estão fazendo agora. Então, eu queria começar com Parreiras, até retomando um negócio que você falou no primeiro painel, né, de que você participou, que você tem uma visão otimista, construtiva para o Brasil. Você falou também do poder transformacional do juro baixo. Diante desse cenário, quais são os investimentos prioritários do fundo hoje? Bom, hoje a gente tem uma posição relevante em ações brasileiras, maior do que dos últimos 5 anos, porque a gente, de fato, acha que a estrada aí, enfim, obviamente que o Silvério e o Ari podem falar muito melhor que eu de empresa e de negócio, mas a recuperação econômica está só no começo, na nossa opinião, e a recuperação da lucratividade das companhias está só no começo. E como eu falei antes, o poder do juro a gente nem entende ainda direito
todos os efeitos que ele vai ter sobre a economia real. Sobre o mercado financeiro, acho que já está ficando um pouco mais óbvio. Né? A turma aqui do painel anterior, de fundo imobiliário, imagina a vida desses caras com CDI de 15, né? Outro universo. Né? Agora, com CDI de 4 está bem mais divertido. Então, essa é a nossa grande alocação de risco em bolsa no Brasil. A gente gosta bastante ainda da curva de juros reais, principalmente as NTNBs longas. A gente acha a curva excessivamente inclinada para um novo normal de juros sustentadamente muito mais baixo no Brasil. Então, a gente tem posições relevantes lá nas Bs mais longas. Tá? Um pouco de proteção aí, porque a inflação implícita no mercado está um pouco barata, na nossa opinião. Mas as duas grandes alocações do fundo é B longa e bolsa. E o Brasil está começando a virar um mercado, sim, né, como o Rogério falou, é um mercado meio maluco e tal, mas tem um pouco de normalidade, onde o mercado de renda fixa e o mercado de ações estão começando a prover hedge um para o outro. Assim. Então, como é lá fora, historicamente, correlação negativa aí entre juros, principalmente juros longos e bolsa. Então, isso são as duas grandes alocações. Aí a gente tem posição lá fora, um pouco de compra de bolsa, tanto nos Estados Unidos quanto em emergentes, e um pouco de posição tomada em juro lá na inclinação de juros americana. Legal. Rogério, você é o outro representante de fundo multimercado. Como é que está a sua carteira hoje? Quais são os principais investimentos? Tá, bom, parecida, né, na parte doméstica com o que o Luiz falou, a parte de juro longo, né, e a parte também de bolsa. Né. Claro que, como um fundo que busca ser mais estratégico, a gente hoje, dado uma desaceleração, não vou dizer uma desaceleração, mas os números que vieram na margem um pouco piores de atividade nesse início de ano, juntando com outros eventos, a gente até reduziu, mas a gente continua animado, acha que realmente a Bolsa é um ativo que vai ser muito interessante, muito importante para performar ao longo aí, dos próximos 12 meses. E eu adicionaria só aqui, no caso do RX Extra, a gente também tem um componente muito importante, uma contribuição muito importante vindo de uma carteira long and short. Então, a gente também continua tentando capturar isso, e aí, até como o próprio Silvério falou, quer dizer, como no caso da Quest, a RX, a gente também tem equipes multidisciplinares, né? Então, a gente tem fundos de renda variável, fundos de multimercado, fundos de crédito privado, e a gente tenta usar isso também para, né, fazer com que o Extra seja o que possa capturar todas as melhores ideias da casa e se beneficiar do nosso processo de análise na gestão. Então, a gente também acredita que, como foi o ano passado, na estratégia long and short, a gente também tem algumas oportunidades e a gente tem uma posição também relevante. Legal. Bom, Silvério, você faz a gestão de um fundo de small e mid caps. Eu queria que você falasse um pouco desse segmento, se quiser até retomar alguma coisa da década, porque não é um segmento fácil na Bolsa, né, costuma ser mais volátil. E queria saber como é que você está vendo e quais são as principais apostas. Vai, agora. Bom, eu vou começar falando um pouco da nossa visão da casa sobre renda variável. Não é coincidência que a gente, também nos nossos fundos multimercados, tem a maior exposição de risco hoje em renda variável. Eu, assim, não sei se algum de vocês já acompanhou algum podcast que eu tenha participado, lá com o Thiago Salomão. Eu sou, naturalmente, um cara bastante otimista. E eu continuo muito otimista, tanto para o segmento de small mid caps, mas para a Bolsa como um todo. Começando olhando para o cenário, e eu vou me focar muito no cenário doméstico, porque é muito chique, né, dizer que assim, estou cético, preocupado com alguma coisa, assim, e o que eu sempre digo é que a gente tem que focar no fundamento. O fundamento sempre prevalece quando você investe em renda variável, principalmente. Claro que existem momentos de volatilidade, existem momentos até que a leitura do cenário pode fazer com que o fundamento mude. Essa não é a nossa visão hoje. A gente vai ter alguns riscos, sempre serão apontados pela nossa equipe. A gente vai buscar, em alguns momentos, proteções ou, eventualmente, até um aumento de caixa em algum fundo. Mas o nosso cenário base qual é?
eu, pessoalmente, nesses últimos 25 anos, nunca vi um cenário tão favorável para a renda variável para a Bolsa Brasileira. A combinação do cenário macro, e que o Parreiras acabou de comentar, e que eu acho que é um ponto que eu exercito muito com a minha equipe, quase todos os dias. Este juro baixo, ele é transformacional para os negócios no Brasil. E não é só para quem está investindo mais em ativos de risco, buscando aumentar a sua alocação, seja em fundos imobiliários ou em fundos de bolsa. Eu falo isso para o empreendedor, para o pequeno empresário, para quem está tomando a decisão na economia real. E esse juro baixo está sendo acompanhado por uma inflação extremamente sob controle e por um momento em que o governo tomou a decisão de efetivamente atacar a questão fiscal, reduzir a sua participação na economia, e esse espaço vai ser ocupado pela economia privada. Isso é único nos últimos 25 anos. Do lado das empresas, que é o que acaba prevalecendo no longo prazo para a formação de preço das ações, eu também não me lembro de um momento em que as empresas brasileiras estiveram com balanços tão saudáveis. A gente está ainda vivendo uma expansão de margens operacionais na grande maioria dos setores da Bolsa, principalmente naquelas empresas dos setores mais ligados à economia doméstica. Eu já esperava, na realidade, que, desde o ano passado, talvez essa expansão de margem estivesse já diminuindo e estivesse até começando a ficar mais estável, mas a gente está observando ainda uma expansão de margens operacionais. E a gente tem, do outro lado, na parte de endividamento das empresas, uma excelente notícia. O fato delas estarem gerando mais caixa e com uma rolagem de dívida a taxas de juros muito mais baixas, está fazendo com que as empresas fiquem muito mais leves do ponto de vista de endividamento, gastem menos em despesas financeiras, e essa dupla alavancagem que eu gosto de citar, a alavancagem operacional e a alavancagem financeira, vai fazer com que os lucros das companhias sigam crescendo muito acima do PIB. As notícias de curto prazo, mais uma vez, os ruídos, o PIB vai ser revisado para baixo. Nós acabamos de revisar o nosso PIB para baixo na ZQuest de 2,8 para 2,5. Talvez estivéssemos muito otimistas, mas eu acho que, olhando para, especificamente, até falando das small mid caps, um PIB de 1,8, 2,2, para a grande maioria das empresas, que são empresas vencedoras, são empresas que estão aumentando as suas cotas de mercado, no final do dia, o crescimento de lucro dessas companhias vai ser muito maior, vai ser muito mais significativo. E, nesse aspecto, indo só para quais setores, inicialmente, a gente mais gosta hoje, dentro dos fundos de ações em geral e dentro do AZQuest Small Mid Caps, a gente está bastante focado nos setores de varejo, consumo e saúde. Essas ações não ficaram caras ainda? Poxa, essa pergunta foi bem preparada. Eu posso elaborar? Posso continuar? A gente vai continuar Pode. mais uns 10 minutos. Depois eu queria que o Ari comentasse também, porque você falou um pouco disso no primeiro painel, né, que você acha que a Bolsa ainda não está cara. Eu queria que você, enfim, comentasse a resposta e falasse também de riscos, né, o que pode pôr em risco essa visão otimista de vocês. Super rápido, então, e aí passo para o Ari. Olhando em múltiplos históricos, e é sempre complicado olhar múltiplos históricos, né, tanto quando eu olho para o Ibovespa, por exemplo, o Ibovespa mudou ao longo dos últimos anos, né? Hoje a gente tem lá 30% em bancos, 30% em empresas de commodities. No passado, a gente tinha uma concentração incrível no setor de telecomunicações, por exemplo, que hoje é praticamente inexistente, mas é sempre bom ter referências. O Ibovespa não tá tradando muito acima, está dando um pouco acima da sua média histórica, ou seja, teoricamente, ele estaria com um prêmio. Mas, quando você faz o inverso e compara com a taxa de juros, ou seja, o inverso da relação preço-lucro em relação à taxa de juros, a gente nunca viveu também um momento em que essa relação foi tão favorável. Nessas empresas específicas de consumo, varejo, saúde, elas estão, sim, operando num nível bem mais alto de valuation em relação aos seus múltiplos históricos. Mas eu acredito que, por uma boa razão, o crescimento de lucro dessas companhias seguirá sendo muito mais alto. E aí eu faço uma frase que eu tenho repetido em alguns eventos: o que é caro hoje pode não ser nada caro daqui a 1, 2 anos. A questão é, conhecendo a gestão da empresa, conhecendo a estratégia da empresa, se aquela empresa estiver com o caminho pronto para aumentar os seus lucros ao longo do tempo, esses múltiplos mais altos vão parecer altos hoje, mas eles são justificáveis pelas perspectivas de crescimento de resultado ao longo prazo.
Bom, sobre o cenário, acho que a gente tô alinhado com a turma aqui, acho que também está construtivo, apesar dos preços estarem em outro patamar em relação aos últimos 2, 3 anos, de fato, o juro tão baixo dá muito mais tranquilidade para você seguir investido em renda variável. A gente não dá muito peso para essas questões macro, né, mas elas ajudam, no final do dia, em algum peso na composição lá do portfólio da carteira da Brasil Capital. A gente sempre está muito otimista lá com empresa boa, né? Assim, sempre que tem empresa boa para investir, a gente não dá muito atenção assim para a parte macroeconômica, a não ser que seja um evento de ruptura, alguma coisa que de fato mude completamente o ambiente de investimentos do país. Então, uma métrica que a gente gosta de falar lá, que reflete um pouco o nosso otimismo com o futuro, é que, assim, se você pegar, né, a Brasil Capital tem quase 12 anos, já completou 12 anos esse ano, e o nosso fundo, o Brasil Capital FICFI, ele deu 29% ao ano de retorno médio anualizado. E nesse período, o CDI médio foi quase 12%. Né? Quando a gente olha para frente, que o CDI é 4,25%, a gente olha para trás e fala, pô, pegamos a maior crise da história, juro alto, um monte de coisa deu errado, pegamos crise de 2008 também, e mesmo assim você está investido em boas empresas, né, e não é só Brasil Capital, tem vários fundos de ações que foram muito bem também nesse período. Pagou muito, né, assim, remunerou muito bem o capital, o risco que a gente correu foi muito bem pago. Então isso dá para a gente uma sensação de que tem que continuar fazendo mais disso, né, e com o juro tão baixo assim, dá mais tranquilidade ainda de ficar animado com a bolsa. Então, está construtivo. Legal, só para retomar o que você falou no primeiro painel, então essas boas empresas estão prioritariamente nos setores de saúde, educação, ferrovias e setor financeiro, né? É aí que vocês estão enxergando boas oportunidades. Hoje o que a gente tem de posição grande no fundo, a gente tem uma posição grande em Petrobras, Rumo, Cosan, Aliança, Sul América e Dux. Então, assim, quando você olha no histórico do fundo, o fundo ele é como a gente tenta montar que nem um time de futebol, né? Tem que ter o atacante, o meio de campo, o zagueiro, o goleiro, não dá para colocar todo mundo no ataque, senão você vai tomar um monte de gol. Então, tem várias empresas diferentes em setores diferentes. Então, a gente tem infraestrutura, tem energia elétrica, tem setor de educação, tem saúde, tem, no caso da única empresa de commodity, que é a Petrobras, que para a gente tem outros fatores ali que, mesmo com o preço do petróleo caindo muito, dá um conforto de ter Petrobras. Então, é mais ou menos essa a composição da carteira atual. E acho que, se você pegar e consolidar o fundo, a temática é que é um fundo bem construtivo com o Brasil. Né? Estamos bem, assim, no final do dia, a gente está também aposta nas empresas, mas aposta que essas empresas estão inseridas no Brasil, que vai dar certo também. Então, bem voltado para o mercado doméstico. Barreiras, falando um pouco de bolsa também, você comentou numa entrevista recente para o Infomoney que a posição em bolsa do Verde é maior do que nos últimos anos, mas vocês não aumentaram nos últimos 6 meses. Por que essa parada tática? Basicamente por preço. Tá? A gente viu, principalmente no fim do ano passado, um certo excesso de euforia em várias coisas, então cases que funcionaram muito bem para a gente em 2018 e 2019, chegando a preços onde não necessariamente eu precisava vender, mas eu também não estava buscando colocar capital incremental naquilo. Então a gente ficou ali, eu diria, de novembro até meados de fevereiro aqui sem aumentar a posição. Mais recentemente, no começo do ano, a gente chegou até a reduzir um pouco a posição. O mercado entrou no ano muito otimista e ainda teve aquela onda de dinheiro para ser aplicada. E aí a gente reduziu um pouco as nossas posições em janeiro e voltamos a comprar agora em fevereiro, principalmente depois da queda mais recente. Então, é mais tático, mas tem muito a ver com o preço. Não necessariamente do preço do Ibovespa, eu concordo bastante com o que o Silvério falou, mas o preço das empresas que a gente gosta mais. Né? Muita coisa andou bastante, ficou mais caro. A gente via e continua vendo uma enorme sequência de IPOs, follow-ons, venda de carteira do BNDES, etc., para vir para o mercado. Né? Então, a gente quis se retrair um pouco para voltar a jogar no ataque, né, como o Ari falou,
quando o mercado tivesse uma queda. Aí você dá um tiro num passarinho e de repente passa um Boeing, coronavírus, sei lá o diabo, né? Então acabou acontecendo isso, foi bom, a gente pôde colocar um pouco mais de capital em risco aí mais recentemente, mas sim, isso eu estou falando de nuances em torno da posição core. A posição core continua refletindo a nossa visão mais construtiva. Legal, aproveitando o gancho aí do coronavírus, eu queria que vocês falassem dos riscos. O que pode colocar em risco essa visão mais construtiva que vocês têm? Quer começar, Rogério? Não, eu concordo, acho que a gente está num momento único, né? Como o Silvério falou, como o Paeiro está falando, acho que a gente tem uma conjuntura muito favorável em termos de juros, a questão não só internamente como externamente, né? O juro muito baixo, negativo em algumas partes do mundo, isso é muito favorável para ativos de risco e incentiva, né? Quer dizer, faz com que as empresas busquem realmente investir e suportar o crescimento. Então, acho que um primeiro risco vem daí, né? A gente está vivendo um ciclo que, vamos dizer, já dura 10 anos. É claro que, no caso do Brasil, a gente viu esse movimento nos últimos 3 anos, com a queda dos juros, bastante rápida, caiu em torno de 10 pontos percentuais. Então, acho que eu diria que o risco das políticas monetárias externas de terem algum tipo de efeito aqui para frente, é claro que hoje não parece nada muito provável, né? Acho que é só uma questão de a gente tentar entender esse momento, né, de política monetária no mundo, onde você realmente vive uma situação de juros reais negativos que é bem fora do que, vamos dizer assim, a gente viu nas décadas passadas. Aí, olhando o curto prazo, a gente tem um evento, eleição americana, né, que é claro que pode trazer alguma volatilidade, principalmente no segundo semestre. A gente está atualmente no processo de seleção dos candidatos, né? Então é claro que isso pode trazer algum tipo de susto. Na parte o coronavírus, eu diria que a gente já viu acontecer esses eventos no passado. É claro que eles são importantes e têm que ser monitorados. Historicamente, a gente sabe que, quer dizer, existe um prazo de impacto e depois aquele impacto é diluído e fica muito concentrado. Então, é o que a gente está vendo, revisão para baixo de crescimento no global, né, principalmente de algumas economias, a China, claro, mais afetada. A gente está vendo algum impacto aí nas cadeias de produção nos outros países, mas, nossa visão, ainda é algo que deve se limitar ao primeiro semestre e aí, quer dizer, olhando uma visão mais de longo prazo, não deve trazer um risco maior, mas, de novo, é algo que tem que ser monitorado. E, por último, a parte local, a gente vem de um processo interessante, né? A gente teve uma transição política que já tem um pouco mais de um ano, que trouxe uma mudança, né, de uma agenda liberal. A gente está vivendo um momento bem diferente do que tinha vivido vamos dizer, na década anterior. E acho que a gente tem que monitorar, né? Quer dizer, a forma como o atual presidente se relaciona com o Congresso, como isso pode, vamos dizer assim, atrasar as reformas que são muito necessárias. Porque tudo que a gente falou aqui, com relação à queda dos juros, ele é muito relevante. Mas assim como a reforma fiscal dos últimos 3 anos, teto dos gastos, aprovação da reforma da Previdência, garantiram a queda dos juros, a gente precisa de reformas estruturais, né? E essas reformas estruturais são elas que vão definir a velocidade do nosso crescimento e, realmente, o atraso nessas reformas, ao longo desse ano, também podem trazer um pouco de volatilidade para o preço dos ativos. Barreiras, quais são os principais riscos aí no seu radar? Acho que, estruturalmente, enfim, eu não sou virologista, não vou comentar do vírus, mas eu acho, e tangenciando aqui um pouco o que o Pop falou, qual que é o maior risco estrutural do Brasil? A gente, nos últimos 3 anos, tem vivido um modelo que a gente chama do freio fiscal com acelerador monetário, vindo de um modelo que durou mais de 20 anos no Brasil, que era um modelo de acelerador fiscal com freio monetário. O fato da bolsa estar subindo, do dólar do real estar barato e da curva de juros ter colapsado, tudo é consequência de a gente ter invertido o modelo que vigorou no Brasil desde a Constituição de 88. Então, se a gente, e quando eu digo a gente, é nação,
a gente optar por voltar atrás nesse modelo e voltar a ligar o acelerador fiscal, que é possível, né? Político que mais gosta na vida é gastar dinheiro, não dele, né? Dos outros. Mas, então, esse é o risco, na minha opinião. Eu não acho que esse risco passa pelo governo atual e passa pela relação do Bolsonaro com o Congresso. Acho que nada disso passa. Acho que passa pela eleição de 2022. A sociedade brasileira vai ter a oportunidade de optar, né? Não estou defendendo aqui, pelo amor de Deus, reeleição do atual presidente ou qualquer coisa desse tipo. Só acho que o modelo de descontrole fiscal que vigorou aqui durante muito tempo, se ele voltar, tudo isso que foi conquistado aqui nos últimos 3, 4 anos, juro civilizado, possibilidade da economia real melhorar, etc., etc., vai se perder e vai por água abaixo. Quer dizer que não vai ter empresa que vai se beneficiar? Não, vai ter, né? Inclusive, os grandes oligopólios e monopólios do Brasil foram construídos com juro alto, perto do governo, etc. Só que vai ficar muito mais difícil, né? Esse boom de mercado de capitais que a gente está vivendo aqui nos últimos 2, 3 anos, ele é muito função disso. Se a gente optar por inverter, voltar ao modelo anterior, que deu no que deu, né? A gente viu onde aquele modelo dava, ali em 2013, 2014, aí as coisas vão dar errado. Então, esse, na minha opinião, é o maior risco. Não é uma coisa de 1 ano ou 6 meses. Óbvio, sempre tem risco. A gente aqui, um dia é o cara do Irã, o outro dia é o vírus, outro dia é o Bernie Sanders. Enfim, aqui a diversão de gestor é ficar arrancando os cabelos por alguma razão. Mas a coisa importante, para o que a gente está fazendo aqui, sentado aqui nesse palco e conversando, é esse modelo. Ao optar por ir para um modelo de freio, de acabar com o gasto fiscal, com o crescimento do gasto fiscal e permitir uma taxa de juros mais civilizada, tudo o que aconteceu depois é consequência disso. Silvério, quer comentar? Eu vou começar com uma brincadeira. Ainda bem que você não perguntou para mim o que tira o meu sono, porque volta e meia alguém pergunta para mim o que tira o meu sono. E eu brinco que quem tira o meu sono mesmo são as minhas 2 filhas gêmeas de 15 anos, quando saem para a balada, o comprimento da saia delas literalmente tira o meu sono. Mas essa história de riscos, né, assim, indo ao ponto principal, eu acho que o Parreiras matou a charada, sinceramente. Qualquer coisa que eu vá repetir aqui vai ser redundante, porque o modelo tem que ser esse. E aí, a forma como a gente também gosta de pensar lá na ZQuest é o que são eventos que podem fazer isso mudar. Tem um evento que é muito pouco lembrado, mas acho que o atual equilíbrio que foi atingido, de certa forma, a partir do 2º semestre, depois de um 1º semestre do ano passado, bastante conturbado entre a relação executivo, legislativo e, de alguma maneira, até mesmo o Poder Judiciário, ele vai ter um teste no início do ano que vem, quando houver a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Acho que ali é um ponto para ser observado, sim, e muito pouca gente tem dado atenção a isso, porque hoje, acho que essa agenda ela transpassa só a política econômica da atual administração. A gente chegou num equilíbrio, de novo, único, talvez, em que o Legislativo está apoiando a agenda de reformas, está apoiando a agenda de diminuição de Estado, está aí com a aprovação de alguns PLs importantes pela frente. E se esse equilíbrio não se mantiver a partir do ano que vem, aí eu acho que o perigo para o nosso crescimento sustentável e subindo ao longo do tempo cresce muito. Também não sou especialista em coronavírus, acho que a eleição americana caminha para um cenário que talvez a gente vá ter uma escolha entre ou o Trump ou o Sanders, ou o Trump ou o próprio Bloomberg, que está subindo. Acho que, de alguma maneira, é difícil prever isso com tanta antecedência, mas o foco principal é a manutenção do atual modelo, que vai consertar muitos anos de erros do ponto de vista econômico que a gente enfrentou, e eu chamo a atenção. Acho que o ano que vem, janeiro, tem aí um evento para ser monitorado, que é a eleição da presidência da Câmara e do Senado. Eu acho que não tem nada a adicionar, estou alinhado aí com eles, os riscos. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu, que é sobre o aprendizado dos últimos anos.
Então, a pessoa coloca assim, qual foi o grande aprendizado da década passada, lembrando que ninguém previu a crise de 2018. Quer começar por essa, então, Ari? Acho que ninguém preveu e nunca ninguém vai prever. É difícil prever crise, né? Acho que você ficar fora de um bom investimento porque você acha que vai ter uma crise é uma receita que, pelo menos lá para a gente, na Brasil Capital, deu muito errado, né? Então, no começo, a gente até tentava olhar um pouco mais para o macro e dar um pouco mais de peso para isso, mas aí, no final, a gente percebeu ao longo do tempo que olhar mais para as empresas e para o crescimento do lucro delas é mais importante. Então, assim, a gente não tem muito que eu consigo adicionar em relação a prever alguma crise, né? Os riscos sempre estão aí à espreita, sempre podem aparecer, mas qualquer risco que afete os mercados, se você está fazendo um investimento que é bom, um negócio de qualidade, que cresce, que assim, a empresa volta, pegar a crise de 2008, né, o exemplo, o Brasil caiu em 2008 e voltou rapidamente em 2009, porque naquele momento o fundamento do Brasil ainda estava bom, né, depois deteriorou muito, e aí de 2013 a 2016, que a nossa bolsa em dólar caiu 80%, foi o período que o mundo mais cresceu e mais teve expansão lá fora, da Bolsa Americana, etc. Porque o fundamento do Brasil foi muito mal, né? Então, não importava muito se o juro americano estava zero, se o S&P estava subindo. Aqui foi para o vinagre porque o fundamento estava deteriorando. Então, eu acho que hoje isso dá uma proteção assim, para o Brasil em relação lá fora, pelo menos a nossa impressão, assim, como aqui o fundamento está evoluindo, está melhorando, as reformas estão passando, muita coisa, né? Já deu vários passos para frente em relação ao que estava antes. Eventualmente, alguma crise externa pode pegar aqui, mas acho que vai ser uma oportunidade de compra de Brasil. Quer acrescentar? Em relação ao que a gente aprendeu nos últimos 10 anos, né? E o Brasil é um país super interessante, né? A gente tem uma frase célebre do nosso ex-ministro Pedro Malan que diz, não sei se é realmente dele, mas a princípio que no Brasil até o passado é incerto. A minha sensação é que a gente... E aí vou falar um pouquinho mais sobre o Azequest Small Mid Caps. Quando a gente compra uma ação Small Caps, eu brinco que, com o Elian, principalmente, assim, a gente tem que torcer para ela virar uma Mid Cap e depois virar uma Large Cap, né? Isso acontece quando está acontecendo uma transformação naquela empresa. Isso é para o bem e para o mal. Um caso muito icônico da nossa carteira foi Magazine Luiza. Quando a gente começou a investir nessa ação e a gente não comprou lá quando estava na mínima, né? Os gestores gostam de sempre dizer que a gente comprou, já tinha subido bastante, mas a gente identificou que havia uma transformação acontecendo nessa companhia. Essa empresa chegou a valer menos de 5 bilhões de reais na bolsa, em torno de 3 bi, e hoje vale quase 90 bilhões de reais. Essa é a típica small cap que você torce para que ela vire uma large cap. Mas por quê? Porque havia uma transformação acontecendo. E aconteceu o contrário também. Algumas empresas que eram muito líderes nos seus setores não viram as mudanças, sejam tecnológicas, sejam regulatórias, e perderam o bonde e acabaram simplesmente perdendo muito valor de mercado. Então, eu acho que não serve só como ensinamento para essa última década, mas a gente está falando aqui da última década, mas serve como um ensinamento para a nossa vida como gestor, estar sempre aberto a entender as mudanças e as transformações que a gente está enfrentando hoje, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de inteligência artificial. Isso tudo vai afetar o nosso dia a dia como cidadão, mas vai afetar também muito as empresas e os negócios nos quais investimos. Então, assim, essa busca pelo aprendizado, eu acho que foi a maior lição dessa última década, inclusive na gestão, conjuntamente com o Elian aí, do nosso Small Mid Caps. Parreiras e Rogério, vocês têm alguma coisa que vocês querem destacar aí de aprendizado dessa última década, e falando também de crises que são difíceis de prever? Acho que se tem uma coisa que essa década deixou clara, é nunca duvide de nada. Se alguém chegasse em 2009 para aqui, num palco desse tipo, e falasse assim, ó, daqui 10 anos, o presidente do Brasil vai ser o Jair Bolsonaro, dos Estados Unidos vai ser o Donald Trump. Lembra, o cara já estava no Congresso, era um deputado lá maluco, que ninguém... né? E o outro cara era apresentador de um reality show na TV. O juro em praticamente todos os países desenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, vai ser negativo.
a Selic vai ser 4,25, o câmbio, a Selic é mais baixo que o câmbio, e, enfim, vai surgir uma empresa que vai desafiar os grandes bancos brasileiros em praticamente todos os mercados, e também vai ter uma empresa brasileira como a Magalu, que acho que valeu menos de 5 bi, acho que valeu menos de 1 bi, se bobear. Acho que valeu uns 300 milhões, pelo que eu me lembro, era meio isso, menos de R$1. Que vai performar melhor que a Amazon, né? Tudo isso, se alguém falasse 10 anos antes, ia falar, ou o que você tomou, né? Me conta e tal, vamos dividir, ou tranca no hospício e joga a chave fora, porque você não tem a menor ideia. E a verdade é que assim, o mundo muda. Todo mundo saiu de 2008 muito marcado pela crise, né? E acho que uma geração inteira de investidores, no Brasil menos, mas no mundo, foi marcada por 2008, pela crise, então sempre aquele medo, né? E no Brasil as pessoas foram marcadas pela crise de 2013 e 2016. O bull market lá de 2004 até 2011, 12 foi meio esquecido, né? Essa coisa de ter IPO na bolsa, o nego desaprendeu como que fazia. Então, assim, nunca duvide de nada. Eu acho que, né, voltando aqui, fechando o círculo do que a gente falou na primeira pergunta, processo, equipe, capacidade de aprender coisas novas, de nunca estar confortável com a situação onde você está, é o único jeito de você encarar um mundo que é tão complicado, tão difícil, e que coisas que as pessoas falavam isso nunca vai acontecer, acontecem quase todo dia, né? Só para concluir, concordo, né, com tudo que foi falado. Não tem como prever crise. Acho que o ideal como a gente faz na RX, é trabalhar com cenários e monitorar vários indicadores, né? E esses indicadores é isso. A gente não tem como saber como vai ser o futuro e antecipar qualquer tipo de crise, mas certamente você tem alguns indicadores que você pode acompanhar e, eventualmente, você vai mudando o seu cenário de acordo com isso. Então, acho que o importante é isso, é processo, é filosofia, é time, equipe, e realmente ficar muito, monitorar muito de perto os indicadores macroeconômicos, micro, identificando tanto a oportunidade na parte de bolsa quanto na parte de ativos macroeconômicos. Tá ótimo, gente. Nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês e parabéns de novo. Obrigado.